Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos bem-vindos para esse nosso encontro, para esse nosso momento de estarmos com Deus, esse nosso momento de conhecermos um pouco mais da nossa fé e principalmente para que nós possamos experimentar a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro. Nos outros programas nós temos falado da necessidade de prevenção, da necessidade de respeitar a quarentena, a necessidade de continuar buscando Deus, mas eu disse uma coisa num desses programas, que a Eucaristia não é o único meio, mas que existem outros meios para nós nos aproximarmos do Senhor. E hoje nós vamos dar passos nessa nossa caminhada para nós conhecermos o Senhor e nos aproximarmos dele. Quando nós falamos de encontro com o Senhor, nós precisamos ter bem claro que o Senhor, ele se manifesta para nós de muitas maneiras. A primeira, quando a comunidade está reunida e celebra a liturgia e assim celebra a Eucaristia. Então nós sabemos que o Senhor se faz presente não só porque a Eucaristia está ali, mas também se faz presente porque a comunidade está reunida em seu nome. E a gente tem aquela frase lá que está em Mateus, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eis que eu estou no meio deles. Então nós sabemos que o Senhor se manifesta também no povo de Deus. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor também se manifesta na palavra. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos esquecemos disso. A gente olha para a Sagrada Escritura e vê apenas um livro. E a palavra Escritura, na Sagrada Escritura, não é apenas um livro. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus revelada. Então, quando nós abrimos as nossas Bíblias e nós começamos a ler, ali nós estamos fazendo, a experiência de Deus de maneira concreta. E assim vocês podem se dizer, mas Frei, como assim eu estou fazendo a experiência de Deus concreta? Simples. Quando a gente pega qualquer texto bíblico, é Deus que fala. Vocês podem dizer, mas não foi Isaías que escreveu, não foi Mateus, não foi João. Por que então é Deus que fala se são homens que escreveram? E a gente sabe, Deus não tem essa corpo, o Pai não tem mão para escrever, mas Ele revelava as suas vontades aos profetas, aos juízes, aos reis, e eles produziam os textos, e em Jesus Cristo, a palavra feita homem, a palavra se encarnou, ele começa a falar, começa a anunciar, e as comunidades e os discípulos começam a anotar. Então a gente sabe que Deus propriamente não pegou um papel e foi escrevendo, mas a gente sabe que Deus foi anunciando, Deus foi proclamando, Deus foi se revelando, e assim as pessoas que estavam naquele contexto, elas iam pondo por escrito para que suas comunidades pudessem também aprender. Então, uma das melhores maneiras, meus irmãos e minhas irmãs, de nós entendermos a vontade do Senhor, e que eu recomendo para vocês nesse tempo de quarentena, é leiam os evangelhos. Mas não peguem o evangelho simplesmente para ler e comece a ler desesperadamente. Pegue um evangelho, leia um primeiro capítulo, medite, um segundo capítulo e assim por diante. Nós falaremos sobre a Lexio Divina ou leitura orante em outro programa, mas aqui eu estou falando da leitura para conhecimento, conhecer o evangelho, conhecer a palavra de Deus. Eu sempre digo aqui na comunidade, que hoje não lê a palavra de Deus quem não quer. Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia catequese aqui nessa comunidade, eu tinha 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E nós 3 estávamos na catequese, E minha irmã vinha primeiro na catequese, depois eu vinha mais tarde e meu irmão vinha na parte da tarde. E nós só tínhamos uma Bíblia em casa, porque ter uma Bíblia, pessoal para cada um era uma coisa muito difícil naquela época. E hoje, graças a Deus, todo mundo tem acesso à Bíblia. Uma Bíblia custa 25, 30 reais, Vocês encontram Bíblias até mais em conta. Nós temos Bíblias nos celulares, nós temos Bíblia no computador, basta a gente procurar. Então hoje, não escuta e não lê a palavra de Deus quem não quer.
Então eu recomendo vocês, meus irmãos e minhas irmãs, a terem a Bíblia em suas mãos. Não para deixar aberta lá no Salmo 90, enfeitando a estante da casa de vocês ou na cabeceira da cama, mas para que realmente vocês possam ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Outro dia eu fui num lugar, não posso dizer, né? E tinha uma bibliazinha aberta. Eu fui pegar para folhear, né? A Bíblia nem fechava. De tanto tempo que estava lá, já endureceu o dorso, né? Então, que nós não façamos isso. Que a Bíblia seja o nosso material de estudo, que a Bíblia seja o nosso material de conhecimento de Deus, mas principalmente que a Bíblia seja o nosso material de oração para que a gente ame. Santo Agostinho diz: nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos amar a palavra de Deus. Então, tarefa de casa para essa quarentena: escolha um dos evangelhos e leia. Leia com calma. Ah, Frei, mas é muito difícil. Na palavra de Deus tem muitas palavras difíceis. E eu digo para vocês, existe uma coisa chamada dicionário. Coloca no Google que nós vamos descobrir os significados. Quando nós estamos fazendo a caminhada para Deus, a vida não é tão fácil assim. Nós temos as cruzes, como nós já falamos em outros programas, mas também temos os nossos auxílios para nós conhecermos Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tenha a palavra de Deus nas suas mãos nesse tempo de quarentena, para conhecer, para entender, para amar e para orar. Quando nós temos a palavra de Deus, nós não vamos nos deixar levar por coisas que as pessoas dizem. Ah, porque é o fim do tempo, porque é o Apocalipse, porque é isso ou aquilo. Porque a gente vai conhecer a palavra de Deus e vai entender que Deus é amor. Quando nós pegamos toda a palavra de Deus, nós podemos resumir lá do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse nas seguintes palavras: amor, cuidado e Deus sempre ao lado do homem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aproveitem o tempo da quarentena, escolham um evangelho e leia. Terminou de ler, releia, né? Precisar ler 3 vezes o mesmo evangelho, não tem problema. O importante é que nós tenhamos a capacidade de compreender, de amar e saber o que Deus tem nos falado na sua palavra. Que a palavra de Deus nos ilumine nesse tempo de quarentena, que a palavra de Deus nos ilumine nesse tempo de tantas provações e que a bênção de Deus recaia sobre cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.